Lição número 192. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. É a vontade santa do teu Pai que tu o completes e que o teu ser seja o seu Filho sagrado para sempre, puro como ele, criado do amor e no amor preservado, estendendo o amor e criando em seu nome, para sempre um com Deus e com o teu ser. Mas o que pode tal função significar em um mundo de inveja, ódio e ataque? Portanto, tens uma função no mundo, nos próprios termos do mundo. Pois quem pode compreender uma linguagem muito além do seu simples entendimento? O perdão representa a tua função aqui. Ele não é a criação de Deus, pois é o meio pelo qual é desfeita a inverdade. E quem perdoaria o céu? No entanto, na terra precisas de meios para abandonar as ilusões. A criação apenas espera que reconheças o teu retorno, não que ele se complete. A criação não pode sequer ser concebida no mundo. Aqui ela não tem significado. O perdão é a sua forma mais próxima da terra, pois tendo nascido no céu, ela não tem forma. Ainda assim, Deus criou aquele que tem o poder de traduzir em forma o que é totalmente sem forma. O que ele faz são sonhos, mas de um tipo tão próximo do despertar que a luz do dia já brilha sobre eles, e olhos que já estão se abrindo contemplam as cenas felizes que as suas oferendas contêm. O perdão olha gentilmente para todas as coisas desconhecidas no céu, as vê desaparecer e deixa o mundo como uma lousa limpa e sem marcas, em que o Verbo de Deus pode agora substituir os símbolos sem sentido lá escritos anteriormente. O perdão é o meio pelo qual o medo da morte é superado, porque já não contém nenhuma atração arrebatadora e a culpa desapareceu. O perdão faz com que o corpo seja percebido tal como é, um simples recurso de ensino a ser deixado de lado quando o aprendizado for completo, mas que de nenhum modo muda aquele que aprende. A mente sem o corpo não pode cometer erros, não pode pensar que vai morrer ou que será vítima de ataques impiedosos. Quando a raiva se torna impossível, onde estará o terror? Que medo poderia ainda tomar aqueles que perderam a fonte de todo o ataque, o núcleo da angústia e a sede do medo? Só o perdão é capaz de aliviar a mente do pensamento de que o corpo é a sua casa. Só o perdão é capaz de restaurar a paz que Deus pretendia para o seu Filho Santo. Só o perdão é capaz de persuadir o Filho a olhar de novo para a sua santidade. Sem a ira, tu de fato perceberás que nenhum sacrifício foi pedido em troca da visão de Cristo e da dádiva de poder ver, e que só a dor foi retirada de uma mente doente e torturada. Isso não é bem-vindo? Deve-se ter medo disso? Ou deve-se ter esperança que isso aconteça, receber isso com gratidão e aceitar com alegria? Somos um e, portanto, não renunciamos a nada. Pelo contrário, tudo nos foi dado por Deus. Entretanto, precisamos do perdão para percebermos que isso é assim. Sem a sua luz suave, tateamos no escuro, usando a razão apenas para justificar a nossa raiva e o nosso ataque.
A nossa compreensão é tão limitada que o que pensamos compreender não passa de uma confusão nascida do erro. Estamos perdidos em névoas de sonhos transitórios e de pensamentos amedrontadores, com os olhos bem fechados contra a luz e as nossas mentes ocupadas em idolatrar o que não existe. Quem pode nascer de novo em Cristo, senão aquele que perdoou a todos que vê, todos aqueles em quem pensa ou imagina? Quem pode ser libertado enquanto estiver aprisionando alguém? O carcereiro não é livre, pois está preso junto com o seu prisioneiro. Ele precisa garantir que o outro não escape, e assim passa o seu tempo vigiando. As barras que limitam o prisioneiro vêm a ser o mundo em que vive o seu carcereiro junto com ele. E o caminho da liberdade para ambos depende da liberdade dele. Portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro. Libera-os em vez de prendê-los, pois assim tu és libertado. O caminho é simples. Cada vez que sentires uma punhalada de raiva, reconhece que seguras uma espada sobre a tua própria cabeça, e ela cairá ou será desviada segundo a tua escolha de ser condenado ou livre. Assim, todo aquele que parece te tentar a sentir raiva representa o teu salvador da prisão da morte. E por isso, tu lhe deves gratidão e não dor. Sê misericordioso hoje. O Filho de Deus merece a tua misericórdia. É Ele quem te pede que aceites agora o caminho para a liberdade. Não o recuses. O amor do seu Pai por ele pertence a ti. A tua única função aqui na terra é a de perdoá-lo, para que possas aceitá-lo de volta como a tua identidade. Ele é como Deus o criou, e tu és o que ele é. Perdoa-lhe os seus pecados agora, e verás que tu és um com ele. Eu já entrei por muito tempo numas neuras sobre missão, sobre propósito, sobre dom, sobre um papel especial que Deus teria para mim nesse mundo. E eu já fiquei bem angustiada por causa dessas coisas, por causa dessas questões aí. E é óbvio que se eu estava angustiada, é porque eu estava iludida. Porque angústia só acontece na ilusão, na crença de separação. E se você questiona ou já questionou sobre isso, sobre essas questões também, você tem hoje a resposta. E a resposta é uma só e é para todos nós. A nossa função é sermos o Filho Santo de Deus. A nossa função é sermos imagem e semelhança de Deus. A nossa função é ser verdadeiramente sem ilusões, sem máscaras, sem proteções e defesas, sem culpa, sem medo e sem tentar fugir e se esconder de Deus. A função que Deus quer que cumpramos não é algo que deve ser feito no mundo, não é uma prática, uma missão para o personagem, né, que a Bruna tem que desempenhar. Não é um papel para assumir ou fazer então obras e missões por aí. A função é ser o Filho de Deus, é ser o Cristo. E ser o Filho de Deus é o que já somos, é o nosso natural, é a nossa existência. Então, na verdade, nem tem o que ser feito. A única questão é que estamos escolhendo nos identificar com o pensamento de separação. A única questão é que estamos escolhendo dar significado, realidade à ideia de separação que Deus não deu significado. Ou seja, estamos iludidos sobre a realidade de tudo. Estamos iludidos sobre a nossa própria realidade. Acreditamos ser
o corpo. Acreditamos estar dentro de um corpo e acreditamos que o mundo é a realidade, é a existência onde nós dependemos dele. E isso é estar iludido com a ideia de ser separado de Deus. Então, dentro dessa ilusão, neste estado de inconsciência da nossa realidade que estamos, temos uma função, que é o quê? É lembrarmos quem somos, que é reconhecermos a verdade, a única realidade. E isso é o perdão. A nossa função é usar a ilusão, isto é, usar o corpo, usar o personagem, as sensações, as vontades, os pensamentos, os cenários, os acontecimentos no mundo para olhar para isso tudo e reconhecer que essa não é a realidade. É usar tudo no mundo para reconhecer que isso não foi possível, que a separação não aconteceu, que eu e você não nos tornamos um ser separado. Eu vou usar tudo no mundo, cada coisa, como tomar um copo de água, como ir ao banheiro, tomar banho, fazer compras, cozinhar, trabalhar, passear, viajar. Eu vou usar tudo isso para lembrar que eu sou a imagem e semelhança de Deus e não para confirmar que eu sou um corpo separado, limitado e amedrontado. E isso vai acontecer também com aquela pessoa que parece te provocar raiva, sabe? Que te provoca uma tristeza ou uma indignação. Com aquela situação que está te estressando, também você vai usar isso, que está te sobrecarregando ou te limitando. Essas sensações que parece que vêm das situações ou de alguém, de uma pessoa, essas sensações que a gente tem é o que eles chamam aqui de estar preso, aprisionado, é estar aprisionado, né? Onde você é o carcereiro e a outra pessoa ou aquela situação é o presidiário. Ou seja, enquanto você manter o que você pensa sobre essa pessoa ou a situação, você vai estar aprisionado. Não porque a situação é limitante ou é problemática, ou porque aquela pessoa é irritante, mas é porque você está mantendo esse sistema de pensamento da separação, onde você é este corpo que percebe um outro corpo separado ali, e aí a partir disso, né, vem toda uma interpretação sobre este cenário. Então, o convite aqui é de fato usar essa oportunidade, né? Que é a ilusão, né? Essas coisas que se apresentam, que chegam, as sensações, tipo a irritação, o nervosismo, a ansiedade, a preocupação, a tristeza, o medo, a insegurança, a vergonha. Usar cada situação, cada coisa dessa para lembrar que isso é a ilusão. Isso é algo sem significado, isso não tem realidade. Você vai abrir mão das suas certezas e confiar na totalidade. Você vai deixar de proteger o que você pensa, o que você tem aí, para aceitar a unicidade. Essa é a nossa função. Isso é perdoar, é olhar para tudo o que não é o céu como uma ilusão. É isso.